Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrella Perfume. Eu sou Henrique Perrella e hoje eu vou falar para vocês sobre um clássico da perfumaria moderna, o Calvin Klein Bee, que eu tenho um Decan e que eu escolhi esses dias para usar, aproveitando que o tempo está mais quente aqui em São Paulo nesses últimos dias. E é claro, se você ainda não conhece meu canal, seja muito bem-vindo. Caso você goste dos vídeos, se inscreva no canal. Deixe seu like, deixe seu comentário também. Os comentários, de maneira geral, são muito bem-vindos, com exceção dos que são desrespeitosos. Aí eu vou preferir que vocês não deixem, mas de resto, sejam bem-vindos e sintam-se à vontade dentro do canal. Eu não lembro se eu cheguei a avaliar algum perfume da Calvin Klein. Eu confesso que é uma marca que, para mim, tem coisas muito interessantes, mas coisa muito medíocre também. E que por isso eu acabo não dando muito foco, mas certamente é interessante trazer uma avaliação de um dos ícones da marca, que é o CKB. Fala-se muito do CK1, mas o CKB também é um perfume bem importante para a história da Calvin Klein, e certamente junto com o Obsession e o Euphoria, colocam a Calvin Klein nos momentos onde ela foi relevante dentro da perfumaria mainstream, trazendo fragrâncias que às vezes estavam seguindo tendências, ou no caso do Calvin Klein Bee e Calvin Klein One, estavam lançando tendências. E não tem perfume melhor do que o Calvin Klein Bee e o Calvin Klein One para entender essa estética minimalista que surgiu na década de 90 como uma resposta aos excessos carnais da década de 80. Então você tem esse estilo mais puro, minimalista, voltando às origens, e no caso do Calvin Klein Bee e Calvin Klein One, é uma ideia de deixar de lado essas questões de sexo na perfumaria e trazer uma perfumaria mais andrógena, compartilhável, que não precisa de rótulos. Se essas mesmas ideias hoje são familiares, é porque esses conceitos eles sempre são reciclados e vão se adaptando à linguagem do público mais moderno. E hoje em dia a gente vai mais para pessoas cada vez mais indo atrás de perfumes que não tem gênero, ou que, para mim, até tem gênero fluido, ou seja, eles podem mesclar elementos tanto masculinos como femininos. Mas para a época que o Calvin Klein Bee e o One foram lançados, isso certamente foi uma novidade. E a maneira como a marca trouxe esse minimalismo e essa coisa jovem, fresca e diferente, pegou muito bem com o que estava acontecendo dentro da década de 90 e fez com que esses perfumes tivessem muito sucesso. Mas até hoje eles são perfumes que são muito bem vendidos. E o fato é que o estilo de composição deles é atemporal, de maneira que quando você volta em algumas décadas e sente alguns perfumes, eles são datados. Mas o Calvin Klein Bee e o Calvin Klein One, eles não são datados. A única coisa que você percebe que eles são pertencentes a essa década é principalmente essa falta de preocupação com a performance e com a projeção. Porque se eles fossem lançados hoje pela Calvin Klein, eles certamente seriam perfumes que teriam que ter isso em mente, porque o público atual não abre mão desses fatores. Mas para um perfume da década de 90, ele ainda está excelente em termos de popularidade, em termos de estética, que se adequa ainda muito bem ao estilo atual. O Calvin Klein Bee, de certa maneira, seria o irmão um pouco mais denso do que o Calvin Klein One, que tem embalagem transparente, formando meio que uma contrapartida que forma uma espécie de yin e yang unissex. E ele é visto por muitos como um perfume mais feminino, mas na minha opinião ele é bem compartilhável, ainda que tenha notas florais. A pirâmide olfativa dele começa com lavanda, notas verdes, bergamota, menta, junípero e laranja mandarina. Evolui para notas de grama, pêssego, jasmim, frésia, magnólia e orquídea, e termina com musk, sândalo, cedro, baunilha,
âmbar e opoponax. E dessas notas, o que eu destacaria principalmente? A lavanda é uma grande protagonista nesse perfume. Ela já é presente logo de cara com esse leve toque de folhas verdes úmidas e com o aspecto cítrico e discretamente mentolado. Das flores, eu diria que para mim a que se destaca mais é a frésia, provavelmente, junto com o jasmim bem luminoso. E um toque de pêssego que talvez leve o perfume numa direção mais feminina, mas ainda assim é um cítrico transparente, etéreo, refrescante e que acaba ganhando mais um viés aromático por conta da presença da lavanda aqui. A magnólia e a orquídea, para mim, elas estão mais de uma maneira secundária e não são tão destacáveis a hora que você sente ele na pele. Assim como o Calvin Klein One, o Calvin Klein B, ele tem uma base bem carregada em musk, então ele tem essa finalização limpa, transparente, segundo a pele. Para mim, esse perfume parece que tem um toque de cashmeran também, então traz esse aspecto aveludado e um pouco úmido desse material que se tornou muito popular nas décadas subsequentes. E talvez até por ter esse tipo de base minimalista mineral amadeirada, o Calvin Klein B ele ainda continua muito relevante, porque o estilo de estética e estruturação da base dele não é muito diferente dos perfumes que vieram depois, que podem ter outros sintéticos que vão surgindo com o tempo, mas ainda assim a estética é muito parecida. Eu diria que a baunilha, a âmbar e o opoponax aqui são traços mais clássicos de uma perfumaria do passado, mas que não estão de maneira muito evidente na fragrância, nem quando ele evolui muitas horas depois na pele. Eles, se estão aqui, estão em traços para arredondar a fórmula e trazer uma complexidade que é subliminar. Os perfumistas muitas vezes trabalham com isso, para deixar um perfume mais redondo e discretamente mais complexo. São acrescentados elementos que não são sentidos de maneira imediata ou de maneira tão fácil pelo público, mas que estão ali justamente para dar um acabamento, um ajuste fino à composição. Calvin Klein B, como eu comentei, assim como o irmão dele, não é um perfume de alta performance, então é um perfume para você ter um frasco grande e para usar e abusar e reaplicar durante o dia, porque ele não dura o dia inteiro. Ele é fresco, agradável, levemente floral, com esse lado aromático agradável. Só que não é um perfume de grande performance, então você precisa reaplicar ou arranjar alguma maneira de segurar ele mais tempo na pele. Mas é um perfume bem versátil, aconchegante e que continua relevante para o estilo de perfumaria que nós temos no momento. Acho que vale a pena quem ainda não conheça, se é que tem alguém que não conhece, já que se não conhece o original, certamente já deve conhecer algum perfume que copiou ele e o Calvin Klein One. São dois perfumes atemporais da perfumaria que geraram muitos descendentes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem.